Bom dia, alunos! Estamos iniciando mais uma semana de aulas. Essa semana a gente vai fazer a correção da atividade referente ao conteúdo colocação pronominal da aula passada. E a gente também vai fazer uma breve revisão e, por último, a atividade complementar. Então, vamos lá. Colocação pronominal é a parte da gramática que trata da correta colocação dos pronomes oblíquos átonos na frase. Nós vimos na aula passada, bem descrito, os 3 tipos de colocação pronominal. Tá? A gente vai rever novamente aqui eles. O primeiro é próclise, que é a colocação dos pronomes oblíquos átonos antes do verbo. Então, os pronomes, eles irão estar expostos antes do verbo, quando ele for próclise. Mesóclise é a colocação pronominal no meio do verbo. Nesse caso, o verbo estará no meio da frase, O verbo juntamente com a mesóclise, que é a colocação pronominal. A ênclise é a colocação pronominal depois do verbo. A ênclise é usada quando a próclise e a mesóclise não forem possíveis. Então, isso aqui é um caso, digamos assim, que especial. Aqui temos um mapa mental, exemplificando a colocação pronominal e os tipos, que é a próclise, mesóclise e ênclise. E o verbo, ele está ali como peça fundamental. Então, na próclise, nós temos palavras negativas, advérbios, conjunções subordinativas, frases interrogativas, frases exclamativas, frases que exprimem desejo e em mais o gerúndio. Na mesóclise, o verbo no futuro do presente e o verbo no futuro do pretérito. A ênclise, o verbo no início da oração, o verbo no gerúndio, quando for oração reduzida de gerúndio, verbo no infinitivo impessoal, pode ser AR, ER e R, quando for oração reduzida de gerúndio, e verbo no imperativo afirmativo. Então, aqui é para exemplificar melhor os tipos de colocação pronominal. Nós vamos agora para a correção da atividade da aula passada. Primeira questão, indique a alternativa que há erro de colocação pronominal. Então, vocês tinham que analisar que estava errada, onde que a colocação pronominal não estava colocado de maneira correta. Vejamos aqui que a alternativa é a letra A, Quando ninguém viu, sair para o trabalho. Então, a letra A é a alternativa correta. Na segunda, indique a opção em que há erro na colocação pronominal do pronome oblíquo átomo. Vejamos aqui que é a letra C, Isto me traz boas recordações. Então, essa aqui é a alternativa correta. Na terceira, farei de ti um bom preço, mas não me fale sobre isso a ninguém. Em relação à colocação pronominal, podemos afirmar que... Qual é a afirmativa aqui correta? Muito bem, letra E. Farei-te esta errado, Então, essa aqui é a alternativa correta. Quarta, quanto à colocação pronominal, nós temos aqui a primeira. Eu nunca direi-lhe o que nos aconteceu. Segunda, quem convidou para a festa. Terceira, não tenho certeza se as cumprimentarei. E a quarta, pedir-lhe-ei um favor. A alternativa correta é a letra D. Não, letra C nesse caso, porque as únicas alternativas que estão corretas são a terceira e a quarta. A primeira e a segunda estão erradas. A atividade complementar eu coloquei aqui no slide, mas também vou colocar no formulário, onde ficará bem melhor para vocês resolverem. Então, são só 2 questões sobre a questão da colocação pronominal, na seguinte frase,
E a segunda questão é para você marcar, né, a alternativa que aparece um pronome oblíquo em posição de ênclase, né, porque também pode haver isso. Então, você vai identificar direitinho e vai responder e enviar. A terceira, para marcar a alternativa em que eu uso do pronome oblíquo não, está de acordo com a norma gramatical. Então, você também vai dar uma estudada aí para ver qual é a alternativa que está correta. Tá certo? Então, bons estudos, aproveitem bastante esse restinho de ano e não deixem de não realizar as atividades, pois é muito importante para a consolidação das notas de vocês. Então, boa